E aí, cara, o que você tá sentindo hoje? Eu, do reino puro onde não há intelecto, eu, do reino onde há só amor, estou sentindo meu coração quentinho, pois contemple, ó mortais, o brocado incrível feito para os neófitos gratiluzers do caminho sentirem o brocado tibetano que eu coloquei no meu casaco para revelar através do sentimento profundo as verdades essenciais. É para você sentir, cara, sinta a fluidez da iluminação passando através de mim para você por osmose. É assim, não precisa fazer esforço, não precisa estudar, não precisa buscar mestre, não precisa de método, não precisa de nada, basta olhar para os padrões multicoloridos do meu casaco e você vai se iluminar assim! Pois é, mais uma vez, pequenas crianças do meu Brasil. Essa foi uma oportunidade de eu demonstrar a beleza do casaco? Foi. Pernóstico, talvez? Super. Eu sou uma pessoa pernóstica. Mas não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo é a função do intelecto, a função da razão, a função do conhecimento no caminho espiritual. Porque a gente vive essa época maluca, em que a gente diz que é importante sentir, em que a gente fica batendo palma pra quem fala que nem aqueles coach maluco que fala meio caipiresco, só pra parecer gente do povo querendo te manipular a sua cabeça, igual a Cassandra Nova. Sabe quem é a Cassandra Nova? Isa, bota a Cassandra Nova fuçando nos miolos do povo lá do Deadpool pra eles entenderem por que você tem que ser inteligente. Quando você não pensa, think, Mark, think. Quando você não pensa, você dá espaço para outros pensarem para você. E mais, quando você não refina seu intelecto, essa dádiva que a natureza te deu oportunidade de ter, quando você não refina sua capacidade de analisar o mundo com tarka e viveka, as possibilidades racionais de conhecer, de esmiuçar a verdade, você deixa espaço para que o dúbio, para que o nebuloso, para que o inconcreto tome conta do seu coração. E nesse lugar, cara, você está correndo um perigo inacreditável de ser manipulado, destruído, despedaçado nos seus caminhos, não só espirituais, mas na tua busca por si mesmo, por um bom convívio, por uma vida harmônica, saudável, sabe? Então, um de vocês me mandou de novo uma pergunta de qual a função do intelecto. Eu vou usar de alguns textos, o Ibn Arabi e o Vasirta, para iluminar a nossa mente em relação à função do conhecimento, do intelecto, da razão, da lógica, dentro da construção de um caminho espiritual saudável que nos permita esse lugar de desenvolver pensamentos originais, nossos, e, portanto, pensamentos livres. Seja bem-vindo, bem-vindo, Sadaquinho, Sadaquinha. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não sabe o que é um Sadaka, Sadaka é quem faz sadhana. Se você nunca ouviu essas duas palavras, é a disciplina que nos leva ao autoconhecimento. Se você quiser saber como praticar sadhana, acompanhe aqui os conteúdos do canal, dá uma olhada nos nossos cursos se você tiver interesse, deixa seu joinha, seu comentário e, se quiser, entra para o clube de membros para acompanhar outros conteúdos exclusivos que a gente posta lá. Matheus, o que perguntaram para nós? Júlio Gomes 2636 diz: Fala, Guilherme, te admiro muito pelo seu trabalho e como guru. Guru é aquela que remove as trevas da nossa ignorância. Eu sou só um pequeno sadhaka. Sim, eu sou um yogacharya, assim meu mestre me titulou. Mas eu sou um buscador. Então, tô aqui, caminhando de mãos dadas com vocês, mas eu não cheguei lá na iluminação. Vislumbrei que ela existe. De vez em quando, essa fonte de sabedoria elevada me concede a graça de perceber uma realidade maior do que aquela que os sentidos abarcam. Mas tô errando tanto quanto você, tô buscando tanto quanto você. Só achei a estrada pela qual caminhar. Vai! Queria que em um momento oportuno você falasse um pouco sobre a questão do intelecto. Pela sua fala, é notável que é uma pessoa bastante ativa intelectualmente. Assim como você, eu sempre fui nerd. Gosto muito de estudar. Mas enxergo esse meu apreço pelo conhecimento como barreira mais forte do meu ego. Ficaria muito feliz se de alguma forma você me desse uma luz a respeito desse tema. Muito bem, Júlio. Vamos olhar duas coisas aqui. Esse texto aqui, a Epístola das Luzes, é o que a gente está estudando no curso que a gente tem aos domingos, Raja Yoga e Revolução de Si, que é para aqueles que querem percorrer um caminho mais profundo, querem entender de maneira mais ampla a essência do si mesmo, querem começar essa grande jornada.
Vamos lá, primeira coisa que o Ibn Arabi fala sobre isso. O momento da verdadeira extinção no verdadeiro, ou seja, da aniquilação do ego na realidade, na totalidade, é o momento em que se abandona uma estação mais elevada, pois a epifania divina corresponde à extensão e à forma do conhecimento. Termo que designa os modos pelos quais Deus se manifesta ao caminhante. O conhecimento dele, do divino, do absoluto, do eterno, que obtiveres por meio dele, durante o primeiro tempo do teu esforço e teu treinamento, será contemplado num segundo tempo, no qual contemplarás a forma do conhecimento que fixastes no primeiro tempo. Ou seja, o que ele está querendo dizer para nós é, um pouco daquilo que Ramakrishna nos diz, é que tantos quantos forem os caminhos, tantas serão as formas de realizar Deus. Se Deus é a realidade infinita, ele vai aparecer para você da forma como você tem condições, preparo, abertura para vê-lo, senti-lo, percebê-lo. Vamos chamar de Deus aqui, mas sem ser essa entidade cósmica, onipresente e mesquinha. Mas você viu que eles dizem assim, Deus tem a forma e o tamanho que você tem condição de ver. Se você quer ver um Deus pessoal, mesquinho, antropomórfico, humanizado, é assim que a sua mente vai dar conta de traduzir o infinito. Então, em certa medida, o intelecto tem função, sim, de te fazer localizar a posteriori a experiência mais profunda em relação ao sagrado, ao transcendental. Calma aí, que tem muito mais coisa. Segunda coisa, a gente pode olhar no Yoga Vasista, né? Agora a gente vai ler um trecho só do Yoga Vasista e depois eu vou ler uma página inteira para a gente poder ilustrar isso melhor, tá? Até mesmo a observação de uma criança deve ser aceita se ela estiver de acordo com a razão, com a lógica, com o intelecto. Mas a observação, é claro que razão, lógica e intelecto são coisas ou instâncias diferentes de uma mesma fonte de inteligência ou de inteléquia. Mas você entende o que eu quero dizer, né? Existe um processo cognizador que nos permite tatear a verdade, tatear o real de forma mais lúcida, profunda, verdadeira e segura do que se a gente simplesmente fica especulando nesse papinho New Age de que você deve só sentir e não pensar sobre as coisas. Então, até mesmo a observação de uma criança deve ser aceita, se ela estiver de acordo com a razão, mas a observação até do próprio Brahman, ou seja, do infinito, aliás, do próprio Brahma, o criador do mundo, deve ser rejeitada como um pedaço de palha se ela não estiver de acordo com a razão. Ora, e aí a gente chega num terceiro exemplo. Então, peguei duas tradições, o sufismo, agora aqui uma tradição que é meio Vedanta, meio Tantra. Vamos falar do que o Abhinavagupta fala sobre o conhecimento espiritual verdadeiro, onde obter e que tipo de mestre seguir. Ele diz assim, olha, se você encontrar dois mestres, um que tenha enormes realizações espirituais, grandes experiências de samadhi, grandes experiências de união com o divino, mas pouco conhecimento das escrituras, ou pouco conhecimento lógico, profundo, pouca propriedade para discutir o Dharma, e outro que tenha muita propriedade para discutir o Dharma, muito conhecimento das escrituras, mas nenhum conhecimento direto, ou pouco conhecimento direto das experiências meditativas, fique com o segundo, porque esse segundo vai te dar mais mecanismos e melhores mecanismos para conseguir organizar as suas próprias experiências do que aquele que tem experiências do indizível, mas não sabe traduzi-las. E uma outra coisa está no Shiva Sutra, que diz para nós agora algo que vai mexer com a tua cuca, e que diz assim, no segundo sutra do Shiva Sutra se diz Jnana Bandhana. Então diz ao mesmo tempo, o conhecimento e a ignorância são o aprisionamento. Então Jnana Ajnana. Ajnana é não saber. Então o saber e o não saber são ao mesmo tempo ambos prisões. Ora, a ignorância do que é eterno, do que é verdadeiro, do que é inefável, de você não ser um ego, essa ignorância te prende. Essa ausência de aspiração, de perspectiva, de expectativa espiritual, ou de expectativa consciencial, no sentido de você achar que você é resumidamente essa condição que está aí. Ao mesmo tempo, os conhecimentos são prisões, de dois jeitos. Quando eu digo, por exemplo, Guilherme, a palavra Guilherme aprisionou o conceito de Guilherme em torno de uma pessoa que você conseguiu separar aqui do espaço que você está assistindo. Então, ao mesmo tempo que o conhecimento é um aprisionador de conceitos, de uma forma tal que consiga te fazer diferenciar, discriminar, usar de viveka. Da mesma forma, uma vez que eu vejo o Guilherme separado do todo, isso abre espaço para um engano fundamental que nos leva ao sofrimento, que é tudo são só partes separadas e não partes de um todo, ou aparências de um todo, não é? O que esses três mestres falam, e aqui o Yoga Vasista eu vou deixar para ler isso para vocês com mais vagar no clube de membros,
tem como se inscrever aqui embaixo. É só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas o que essas 4 fontes estão dizendo, né? O Ibn Arabi, o Yoga Vasista, o Abhinavagupta e o Shiva Sutra. Estão dizendo para nós que existe lugar para cognição dentro do caminho espiritual. A Bia Machado, por exemplo, minha grande professora, vai dizer assim: amor não é sentimento, é um conhecimento. Um conhecimento imaginal, é um conhecimento intuitivo que advém de uma outra fonte que não a lógica, mas é um conhecimento. Ora, lógica, razão, conhecimento, inteligência são faculdades dessa buddhi, dessa mente não discursiva, e depois também faculdades da própria mente, que te ajudam a entender um pouco o mundo. É claro que a sua inteligência é finita, é enviesada, é contraditória, é determinada por seus sentimentos, é determinada pelas suas emoções, aliás, pela baixa propriedade, o controle, o domínio ou saúde emocional da qual você goze, mas existe lugar para a razão, até mesmo o de colocar em xeque a própria razão. É o seu intelecto que vai dizer para você: ei, cara, baixa a bola, você não sabe de tudo. Olha, por mais prazeroso que seja acumular conhecimentos, não colocá-los em prática é outra forma de burrice. Mas isso você só sabe porque há um conhecimento, uma reflexão aí. Essa ideia New Age de que a gente tem só que sentir, sem o esforço no método, o esforço no caminho, o esforço na estruturação do seu caráter, ao negar, fazer todas as vontades que aparecem aí, o esforço na dignidade, na sua busca por um estado de ser que seja maior das coisas imediatas, esse esforço se dá na inteligência. Há espaço para o discernimento, de modo tal que Deus vai tomar a forma do alcance que a sua inteligência se deu antes de começarem as grandes experiências. Ou, em outras palavras, o que até os tratados de Vedanta vão dizer é que é relativamente fácil, adentrar aos estados estáticos, aos estados de Samadhi, por exemplo. Difícil de verdade trazer essas práticas à tona, fazer com que elas transbordem da nossa corporeidade, da nossa sensibilidade e se tornem parte integral de quem nós somos. Então você tem grandes experiências espirituais sublimes e maravilhosas, mas você não consegue trazê-las para a prática, então elas são outras formas de delírio. Antes você, sei lá, delirava com o sofrimento, antes você delirava com as suas inquietações, e agora você delira com os seus supostos estados espirituais que fazem você sentir. Então aí você sente amor pelo mundo, você sente elevada consciência, mas você não faz um esforço para tentar pensar em que lugares e de que maneiras aplicar essa sensação. Então a inteligência vem justamente para, inclusive, ser usada antes de qualquer coisa para desconfiar de si mesmo. O melhor mecanismo para você ser um digno praticante é essa autodesconfiança. Não uma autodesconfiança condenatória, julgadora, cruel, mas uma autoconfiança que reconheça, sim, as necessidades de mudança, reconheça, sim, as necessidades da própria mente do próprio corpo, analisando o que vale e o que não vale a pena, versus o seu egoísmo, a sua egolatria, o seu egocentrismo que estão aí. E quem ajuda a colocar isso tudo em xeque não são as sensações e as emoções, nem os sentimentos. O que ajuda a organizar isso tudo é a propriedade, a autonomia, a qualidade de autoconhecimento que você tem mediante o uso dessa inteligência, mediante ao afiar a navalha dessa percepção. E isso que os mestres vão chamar de qualidade essencial, chamada, por exemplo, no Tantra de Tarka. Ninguém consegue chegar em altas realizações no Tantra se não tiver esse uso pragmático do entendimento do que seu mestre te ensina e te alimenta com esse conhecimento para quando você o enfrentar esse conhecimento na prática, ele não te despedace, e o entendimento sobre quem é você no meio do processo dessa busca, o entendimento de como é que a sua mente funciona nos estados meditativos. Mas, de novo, inteligência por si só pode ser material do ego. E calma, nós vamos ter outro vídeo para explicar, de novo, o que é esse tal desse ego, que parece o grande vilão em todos nós, assim como o carboidrato hoje é o grande vilão de estar em todos nós, e nutricionalmente o ovo foi o grande vilão alimentar de estar dentro de todos nós. Antigamente, no iluminismo, o grande vilão era o sentimento. As paixões, né? Você condenava qualquer pessoa com sensibilidade. Paixão era uma demência do espírito. Aí agora mudou. Então agora é o entendimento, é a razão. Ela que é a grande inimiga da verdade. Agora é hora de sentir tudo. Qual que é o próximo, será? Mas assim como
a ideia de demonizar o ovo, de demonizar carboidrato, é farinha branca, açúcar, assim como demonizar o alimento e não o alimentado é uma grande tolice, também polarizassem, né, sobre esses alimentos da consciência. Emoções ou razão, né, inteligência ou sentimento. É também uma tolice, porque um amigo meu ainda falou isso hoje e eu acho que encerra nosso papo bem, né? Por melhor que a água seja, e por mais que você precise dela, você não mata a fome com água, totalmente. E por melhor que a comida seja, e por mais que você precise dela, você não mata a sede com comida. A gente precisa das duas coisas. Então a gente precisa de um bonito equilíbrio emocional e bem estruturado, mas a gente também precisa de manter a nossa navalha da razão e da atenção, da lógica, da inteligência afiados pelo nosso bem e pelo bem do mundo no qual a gente está inserido. Se vocês querem ver o resto dessa lição, a gente vai ler lá no clube de membros. E para você que quer estudar os Shastras conosco, vem participar do Raja Yoga ou vem com a gente para a Índia agora em 2025, que a gente vai estudar vários dos textos dos mestres. Até mais!